Fala galera, bem-vindos a RRP, eu sou o Iki e hoje o que eu vou mostrar pra vocês aqui é o primeiro vídeo de uma série que vão ter 3 partes. A primeira, o meu primeiro ano quando eu comecei no Day Trade, depois o meu segundo ano e o ano atual. Nisso eu vou contar tudo, vou abrir financeiro, vou responder algumas dúvidas que eu tinha também quando eu era iniciante, quanto que eu tenho que começar no day trade, quanto que eu perdi no meu primeiro ano, no meu segundo ano, no meu terceiro ano. Então aqui eu vou abrir tudo. Então, para contextualizar um pouco, eu comecei no day trade em 2020. Um amigo meu foi na minha casa, me apresentou opções binárias, eu fiquei um pouco desconfiado, perguntei para ele se não tinha como fazer essas operações na bolsa de valores realmente. Ele me falou que tinha, que o tio dele fazia, e a partir daí eu me interessei. Antes disso, no fundo da crise do Covid, eu tinha comprado algumas ações pelo meu pai. Tinha pedido para ele comprar para mim e acabei fazendo uns 10 mil reais mais ou menos de lucro ali. Naquela época, tudo que você comprava subia. Então, quando eu conheci o Day Trade, eu falei, pronto, vou arriscar esses 10 mil reais aqui no Day Trade, vou deixar eles de margem, e aí veio da bolsa mesmo, eu posso usar ele aqui. Então, começando por qual foi o meu caminho educacional. No começo, aquela fase que você conhece o Day Trade, você começa a consumir tudo quanto é conteúdo, todos os traders, você vai pesquisando tudo. Na época que eu comecei, o Ports aparecia em todos os lugares. Então, eu consumi praticamente todo o conteúdo do YouTube dele, consumi muita coisa do Ogro também, mas a minha principal fonte de conhecimento mesmo e de operacional foi da live da Nova Futura, que na época o Leandro Rossi e o Nicolas Kawasaki tocavam. Então, eu comecei dando muita sorte, desviei de várias pedradas aí do mercado, que a gente sabe que o iniciante ele entra e pronto para ser enganado. E tirando a primeira pedrada aí, que inclusive eu cheguei a comprar o curso, e quando eu cheguei no chat da Nova Futura e perguntei, pô, alguém conhece esse cara, o que vocês acham? Comprei o curso dele. A galera me deu um feedback que, apesar de muita coisa fazer sentido, era um método meio ilusório. Então eu cancelei o curso dele e acabei comprando 2 cursos da própria Nova Futura que eram feitos pelo Ross, pelo Nick, e custava 10 vezes menos. Falando um pouco sobre as minhas condições de operar, eu trabalho na área de TI, então em 2020 entrou aquela onda de home office, então eu tinha tempo, eu conseguiria tranquilamente conciliar as operações com o meu trabalho. Eu tenho uma situação financeira estável, então eu não estava desesperado para tirar dinheiro do mercado, e eu tinha entrado no mercado através de pessoas extremamente sérias. Então eu tinha os componentes, eu tive muita sorte que eu tinha os componentes certos para continuar no mercado e tentar fazer da maneira certa. Mas é lógico que eu não fiz da maneira certa. Porém, como eu segui muito o Leandro Rossi e o Nicolas Kawasaki, e até hoje sigo e admiro muito eles nunca foram traders de fazer preço médio, de fazer martingale, preço médio infinito, martingale infinito. Eles sempre operaram de maneira muito responsável, sempre falaram muito de risco, retorno, probabilidade. Então, eu tive teoricamente poucos traumas assim no início que me atrapalharam na minha continuidade. Sabe, quando você faz aquele preço médio infinito e você toma um loss extremamente alto. Eu nunca tive esse loss extremamente alto. Eu sempre fui perdendo, mas perdendo aos pouquinhos. Então, eu tive muita sorte aí no meu início por esses pontos. Mas, como a gente sabe que iniciante é um bicho ansioso e doido, eu fiz só 10 ou 15 dias de simulador. Eu devo ter começado a operar ali no mês 3 ou 4, mais ou menos. E eu falei assim, bom, operei 15 dias no simulador, saí positivo? Lógico que operando sem nenhuma técnica. Por mais que eu já tivesse feito curso e sabia como operar, no início você quer saber de botar ordem na tela. Então eu fui para conta real. Só que eu me propus a operar com um contrato ali nos primeiros meses. Então eu falei, bom, vou operar com um contrato até eu aprender e começar a fazer dinheiro. E no começo você acha que é fácil, né? Que você vai fazer dinheiro rapidinho. Mas rapidinho o mercado me mostrou que a coisa ia ser bem diferente. Então, o meu mês 4 de 2020, meu mês 5 de 2020, meu mês 6 de 2020, infelizmente eu não tenho anotado, não fazia um diário de trade. Mas a partir desses meses eu fazia um diário de trade dia a dia.
Então eu tenho tudo anotado, financeiro, quantidade de trades, e eu vou mostrar para vocês aqui. Eu perdi muito nesses meses, eu não conseguia sair positivo, e eu não lembro exatamente qual foi o ponto que eu cansei de operar sem parcial e subi minha mão de 1 para 2 contratos, mesmo não estando fazendo meses positivos. Mas eu subi a mão. E vou mostrar para vocês aqui esses meses que eu tenho anotado, como foram, e vou mostrar para vocês quanto que eu perdi aqui no meu primeiro ano de day trade, quando eu fechei o meu primeiro mês positivo. Bora para a tela. Repara que provavelmente ali eu tinha uma meta de loss, tá até aqui, ó, minha meta de loss diária era de R$100. E você vê que em diversos momentos eu saía do meu gerenciamento. Esse sempre foi o meu maior problema no day trade. Tá vendo? Vários os dias. Provavelmente aqui eu já estava operando com 2 contratos. Uma coisa que eu fazia muito era fazer meu diário de trade. Eu vi aqui que por algum motivo nos meses seguintes eu não fiz minhas anotações. Então aqui, ó, péssimo dia, não respeitei o gerenciamento e fiquei doido. Se você opera, você deve saber aí do que eu estava falando nesse dia. Então os dias bons eu marcava como verde, os dias mais ou menos como amarelo e os dias ruins como vermelho. Aos poucos eu fui entendendo que o operacional ele importava, mas o que ia me levar a ficar consistente era o gerenciamento, mas era muito difícil para eu conseguir controlar o meu emocional para seguir o meu gerenciamento. Então no mês de setembro eu fiquei com R$796 negativo, contando os custos. Sem os custos, menos 592. Então vamos embora pro próximo mês. Mesma coisa, minha meta de loss era 100, minha meta de gain R$100 e diversos dias saindo do operacional, saindo do meu gerenciamento. Eu tinha uma dificuldade muito grande para ficar no gerenciamento. E esse mês foi um mês de menos 291,84 com os custos. Então, provavelmente eu fechei o mês 4, 5 e 6, que eu não tenho notado negativo, o mês 7, e eu já estava vindo para o meu 5º mês negativo. Esse mês de novembro, eu lembro que foi um mês que significou muito para mim. Vários dias, mais uma vez, saindo do gerenciamento. Se vocês notarem aqui, ó, meu stop era de R$100, eu batia 160, cheguei a bater 400, 500. Eu tinha me proposto operar com um contrato. Só que eu lembro que nessa fase eu comecei a querer dobrar a mão, sair do meu gerenciamento e isso acabou ficando muito perigoso. E o que aconteceu? Teve um certo dia que eu tava com um loss de R$800, que eu já tinha dobrado a mão, feito um monte de presepada. E aí eu botei 30 contratos do mini índice. Olha que absurdo, um iniciante sem saber o que está fazendo com 30 contratos. Então se você está se reconhecendo aí, foi só quando eu parei de fazer isso que meus resultados começaram a mudar. O que aconteceu? Eu lembro que eu comprei o índice com 30, ele andou um pouquinho para frente, pagou meus loss de 800 e eu fiquei numa dúvida, pô, zero ou no zero, deixa ele andar para ganhar um pouquinho. E eu resolvi zerar, eu tava muito mal psicologicamente nesse dia. E eu fui e zerei. Assim que eu zerei, o índice ele deu uma paulada contra. E andou muito contra, assim. Eu zerei, ele deu uma paulada contra. E nesse dia eu me toquei. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu não posso continuar desse jeito. Se eu quiser realmente ser consistente nisso, eu tenho que mudar. Então foi mais ou menos nesse mês de dezembro aqui que eu realmente parei com essa coisa de operar com mais contratos. Na verdade, aqui eu acho que eu estava operando com 2. Então eu resolvi mesmo respeitar os meus 2 contratos, porque cada vez que você se propõe a operar com 2, você vai, dobra sua mão e opera com 4, acabou. Você acabou com a sua estatística. E sem suas estatísticas, como você vai saber se você vai melhorar? Se seu operacional está funcionando, se você está burlando o seu operacional. Então esse mês foi um mês de menos R$1.327. Então vai contando. Perdendo muito dinheiro no meu começo, muito dinheiro. Então se você está pensando em começar no day trade, presta bastante atenção nesse vídeo, porque não é fácil. Após aí 8 meses perdendo, esse foi o meu primeiro mês positivo. Então olha quantos meses eu demorei para fechar um mês positivo. Então aqui eu entendi que eu tinha que seguir o meu gerenciamento, que era o único caminho, era seguir o gerenciamento e aprender a operar de verdade. Então você vê que esses dias eu saí muito pouco do gerenciamento. Um dia aqui consegui respeitar bem, meu operacional encaixou
e foi o meu primeiro mês positivo. Inclusive, eu mandei enquadrar isso aqui para me dar estímulo. Olhando aqui para a direita, esse era praticamente o que eu operava na época. Rompimento de retângulo, pullback na média de 20, a clássica que era a inversão de polaridade. Aqui eu botava operações sem sinais, que era quando eu ficava doido, então aqui eu sempre anotava a quantidade de gain, de loss e quanto que me gerou isso. Rompimento de bandeira, e aqui os sinais que eu mais gostava, que era o outside e o falso rompimento de triângulo. Então eu tinha bastante sinais, anotava tudo e consegui fechar um mês positivo puramente por respeitar o gerenciamento. Então aqui eu comecei a entender que esse era o caminho. Por mais que eu já tivesse ouvido 1000 vezes as pessoas falarem, todo dia o Rosa e o Nick falaram na live que o gerenciamento era tudo, mas você sabe, né? Iniciante é aquela coisa. Então vamos pro total para saber quanto que eu perdi no meu primeiro ano de day trade. R$4.400. Então aqui, ó, eu tenho tudo anotado. Aqui, eu comecei em abril, meu primeiro mês eu fechei positivo, mas eu acho que eu operei um dia nesse mês, então nem conta. Então aqui, maio, menos 241. Junho, menos 300. Aqui, maio, junho, julho, né? Julho, menos 1000. Agosto, menos 388, setembro, 795, outubro, 291, novembro, menos 1.300 e finalmente o meu mês positivo, dando um total de R$4.000. E aí, iniciante, você que está querendo começar no day trade, você quer passar por esse caminho? Tem um jeito, todo mundo fala que não funciona, mas um amigo meu que começou junto comigo, ele se propôs a operar no simulador até fechar 3 meses positivos. Ele não perdeu R$1. No primeiro mês de conta real ele pagou DARF, no segundo mês pagou DARF, no terceiro mês pagou DARF, só no quarto mês de conta real foi ter um mês negativo, coerente com o mês de gain dele. Então, quem tem disciplina para operar no simulador vai ter disciplina para operar na real. Quem não tem disciplina para operar no simulador não vai ter na real, que foi o meu caso e o resultado está aí. Então você faz sua escolha. Esse vídeo vai continuar com a parte 2, onde eu vou mostrar todo o meu 2021 e ir falando passo a passo. Foi um ano bem mais complexo, onde eu fiquei um pouco mais sóbrio no day trade. E eu vou falando os outros cursos que eu fiz, o que eu fui tirando do meu operacional, o que eu fui entendendo aos poucos. E depois a parte 3, que é esse ano de 2022, que eu também vou mostrar e vocês vão ver aí qual foi o meu caminho até eu conseguir alcançar a consistência. Por hoje é isso, valeu, espero que tenha gostado, deixa seu like, se inscreve no canal para acompanhar os outros e fui!